Então, pessoal, então agora que a gente já conversou sobre essa questão da introdução, a gente vai agora falar um pouco sobre motivações, né? A primeira aula de gerente de software, né? Então, primeira coisa, quem aqui já tentou construir uma casa de cachorro? Alguém aqui já passou por um processo ou alguma coisa similar, casa de árvore, etc. Pode falar da sua experiência aí, do trabalho que deu? Uma vez eu fiz um banco, professor. Banco para sentar um banquinho. Entendi. E aí, deu trabalho? Deu para a primeira vez, não é fácil não, quando parece. Tu olha assim um banco, né? Só uma tábua aqui, a tábua aqui. Só pregar, mas não fica mole se não souber pregar direito. É brabo. Além disso, questões de, por exemplo, proporção, né? Até a questão do qual é a altura adequada. A pessoa fica, pô, qual é? Pro baixinho, pro alto? E aí já fica. Né? Então, realmente. Então, a ideia aqui, mesmo assim, tu conseguiu construir, né? Sozinho. Mas ainda assim, tem que ter um pouquinho de projeto, como eu já falei, né? Mas é um processo relativamente simples, porque mesmo que uma pessoa seja curiosa, no sentido de não é um marceneiro e tudo, sim, quem já viu um martelo, um prego, tem noção, né? Talvez o serrote atrapalhe um pouco, tem que realmente ter jeito, tem que cuidado para não se cortar. Mas se já tiver a madeira cortada, até consegue, né? Fazer sozinho, né? Com uma gambiarra, mas consegue. Agora, para construir uma casa de verdade, que aí temos aqui, ó, realmente 2 andares, calha, porta, janela, né, calçada, nível de água para a água escorrer e não acumular. Como que faz isso? Cara, eu não faço ideia. Né? De um projeto, de uma casa, qual é o trabalho. Então, no mínimo, aí é um time para construir, um time para fazer isso por um bom tempo, né? Requer projeto, desde projeto de engenharia, de arquitetura, de design, se for o caso, design de interiores, porque tem que ter uma cortina assim assado. É um processo que não dá para chamar o designer de interiores sem ter a casa construída. Então, é um processo que tem uma ordem para ser feito. Não adianta botar carroça na frente dos bois nesse sentido. Né? Tem que primeiro pensar na fundação, ali bonitinho, base, estruturar, depois fazer as paredes, estruturar, tem que ter coluna, para dependendo da altura da casa, as colunas têm que ter uma espessura suficiente para aguentar a carga, né? Tem que considerar que naquela região, inclusive no projeto, existem coisas que podem ser talvez até obrigatórias ou necessárias, como por exemplo, no Brasil, ninguém faz porão, talvez. Mas nos Estados Unidos, algumas cidades ali, onde tem aqueles casos de tornado, cara, o cara vai fazer uma casa, o cara faz um porão ali para não morrer, para quando estiver vindo um tornado, ele pula lá de baixo e tem toda uma estrutura para aquilo ficar isolado, né? Do vento e tal, e tentar sobreviver ali. Então, é um negócio de segurança até. Então, cara, é diferente, né? E além disso, requer muitas ferramentas especializadas aí, que não é só um martelo e um prego. Agora, imagina um prédio. Se vocês acharam complexo fazer uma casa, eu não vou nem comentar, tá? O quão complexo é fazer um prédio, né? Então, você deve imaginar a complexidade, ou não, né? Eu não consigo imaginar a complexidade da construção de um prédio, qual é o cálculo estrutural necessário, se é por andar. Cara, não faço a menor ideia. Mas tem gente que faz, o prédio fica de pé. Né? Então, um projeto, que você já deve ter visto isso em vários ambientes aí, o projeto ele pode ser tanto uma coisa 3D, né, digital, quanto papel, né, aquele projeto em papel, CAD, né, aqueles projetos de casa feitos há mais tempo, mas ele continua sendo feito sim, tem até projeto técnico, desenho técnico, você no curso de engenharia tem essas aulas ainda de desenho técnico para fazer isso, depende do curso.
E tem a maquete também. Isso aqui não é uma casa, isso aqui é uma maquete em madeira ou, sei lá, gesso, isopor. Alguns devem ter feito isso até na escola, quando criança, feito maquete de alguma coisa, mas é um protótipo, é um projeto. Se depois isso vai ser construído, aí é outra situação, né? Mas isso é projeto. Então, o que eu quero deixar claro para vocês aqui, que a engenharia de software, né, está ligada diretamente com justamente isso. Se a gente tem uma analogia que para construir uma casa complexa, um prédio, para fazer um software, então, será que eu preciso de projeto? Será que é complexo? Será que uma pessoa faz um sistema sozinho, dependendo do tamanho do sistema? Se for uma casa de cachorro, se for um sistema casa de cachorro, se for um sistema prédio. Pense no Windows. Quantas linhas de código tem o Windows? Será que ele é um sistema prédio ou um sistema casa de cachorro? Em termos de tamanho. Só que o software, ele, diferentemente de coisa física, ele não tem algumas características, como ele não é manufaturado no sentido clássico, que você vai replicando. Cada software tem suas características, requisitos. Ele pode ser montado, né, em partes, ele pode essas partes começar a funcionar sozinhas, independente do todo. Né? Enfim, ele não é físico. Só que ele também, né, no fim das contas, assim como, sei lá, se você for pensar, uma casa é composta por átomos, no fim das contas, tudo é átomo, né? A gente também, né, nós somos átomos. O software, no fim das contas, são bits e bytes, zeros e uns. Né? O binário roda lá no processador. Né? Mas o que a gente acaba enxergando aqui, a evolução da construção do software passa também pelos modelos. Então, a partir do momento que a gente constrói uma linguagem um pouco mais alto nível, um Java da vida, no fim das contas vai virar assim, bits e bytes. Mas um alto nível, no sentido de um nível maior, acima do que os bits e bytes, nos ajudam também a pensar num projeto, a organizar melhor nossas ideias. Por isso que a orientação a objeto surgiu como um paradigma de programação. Tem várias linguagens que eu já falei, né, que usam orientação a objetos, mas um paradigma para nos ajudar a projetar sistemas. Assim como na engenharia de software, que a gente vai ver aqui, diagramas visuais usando o ML são um nível acima do código, né? Mas que é justamente para nos ajudar a projetar sistemas, a projetar módulos, partes que conversam, que no fim das contas vão virar código, vão virar bits e bytes. Mas o projeto alto nível, a evolução dessas abstrações do bit byte para uma linguagem, C, Java, do C, Java para um diagrama, do diagrama para uma tela onde eu arrasto, clico e gero o botão, é uma coisa interessante para a engenharia de software. Porque a engenharia de software é uma composição de abstrações, que no fim das contas as abstrações vão ter alguma lógica, vão ter um fim. Esse fim pode ser um sistema que faz tal coisa, que depois vai executar no bit byte do processador. Tudo ok até aqui, pessoal? Sim. E aí, só para vocês terem uma noção de que a complexidade de um software ele está ligado somente com dois aspectos. Não são os únicos, mas enfim. Primeiro, a complexidade técnica, ou seja, é uma coisa que é difícil de, talvez, entender, calcular. Tecnicamente, tem uma matemática complicada, tem uma estatística ali. E tem também a outra questão, que é a complexidade gerencial. Apesar, por exemplo, pode ser um sistema simples, de só cadastro, edição, mas ele pode ser grande. Então, essa magnitude pode fazer com que seja difícil coordenar a equipe. É muita gente para fazer isso rápido. Então, existe uma analogia que vocês devem ter já visto por aí, das grávidas, né? Que é tipo, quando sátira com engenharia de software mesmo. Assim, tipo, o gerente viu que, tipo, programação, fazendo uma analogia, obviamente, nada a ver com grávida, mas viu que uma grávida faz um bebê em 9 meses. Então, se ele quiser fazer um bebê em um mês, ele pega 9 grávidas. Tipo, não faz sentido, né? Mas tem gente que pensa que software é assim. Tem gente que pensa que, se tem uma só consegue fazer um bebê em 9,
Se eu boto 9 grávidas juntas, elas fazem mais rápido o mesmo bebê, né? Porque demora menos tempo. É isso que não dá certo, entendeu? Isso não bate. E muita gerente, que essa complexidade gerencial, não, assim, não tem como fugir. Eu posso botar 500 pessoas nesse projeto. Não vai dar certo. Porque não é botando mais gente que fica mais rápido desenvolver software. O software tem uma certa complexidade gerencial aí, que é inerente a ele. Então, por exemplo, sistemas aqui no canto superior de defesa aérea, de armas e tráfego aéreo, são sistemas que têm uma complexidade grande, técnica, porque realmente são complicados de vários aspectos. São sistemas que não podem falhar, que tem que ter backup, que tem que ter controle de segurança, porque imagina alguém invade, hackeia e explode um míssil. Isso tem que ser muito seguro. Então, e é complexo. Então, ele está aqui no topo da complexidade, tanto técnica quanto gerencial. Por outro lado, se a gente for pegar aqui uma planilha no Excel, uma planilha no Excel é um negócio que, tipo, é só abrir e editar. Então, tecnicamente, simples, porque ela já está pronta, só a ferramenta que usa ela já está pronta, você só vai editar a planilha. E gerencialmente também baixíssimo, porque é uma pessoa que vai editar aquele Excel sozinha. Então, não tem como duas mexer. Então, a complexidade de gerenciar aquilo é baixa. Então, veja os extremos aqui, né? E aqui no meio tem coisas que são complexas, não tão complexas, enfim. Então, mas aqui para vocês entenderem pelo menos 2 quadrantes, dentre os vários que existem, para a gente entender a dimensão de software. Tá? E do ponto de vista de engenharia de software, é o que nos interessa, principalmente, saber se esse software vai no fim das contas, ter um risco de explodir, risco de atrasar e eu ter um prejuízo. O que eu posso fazer para evitar que esse risco diminua? Ele pode não ser complicado tecnicamente, mas gerencialmente ele pode ser complicado porque eu tenho que envolver 5 pessoas, só que as 5 pessoas estão trabalhando remoto em horário diferente e elas não podem falar entre si, e aí isso vai diminuir a comunicação, as dúvidas vão demorar mais tempo para serem tiradas, e aí vai demorar mais tempo o projeto como um todo. E, cara, esse é o mundo real. Ou o contrário, você pode ter 5 pessoas, mas são 5 pessoas que vão trabalhar uma do lado da outra, aí você vai, opa, velho. Alguns riscos da complexidade gerencial vão diminuindo, né? Você vai vendo que, peraí, são 5 pessoas, mas as 5 pessoas vão trabalhar no mesmo ambiente, no mesmo horário. Então, essas nuances da gerência de projetos nos ajudam a entender, de fato, quão complexo é gerir o desenvolvimento de uma solução. E aqui existe um desafio também, tá? Para a gente aqui na disciplina deixar isso claro para vocês. A gente não consegue dar essa dimensão da complexidade real para os alunos. Mesmo quando a gente faz uma disciplina tipo de um semestre, vocês desenvolvendo, não é a mesma coisa que uma empresa real, que tem uma demanda do cliente real. Ainda assim, não é igual. Por isso que a gente diz, quando está no ambiente acadêmico, de estudante, a gente chama isso de programming in the small. A gente programa, mas desenvolve em ambientes pequenos, problemas controlados. O programa in the large, que é o mercado, aí sim, quando você vai para o mercado, você vai ter uma noção. E aqui na engenharia de software, a gente meio que está tipo, olha, a gente está te entregando, tipo, o cinturão do Batman. Eu estou te dando todas as ferramentas e você não tenha medo. Quando você cair num cargo real, no programa in the large, se você aprendeu as ferramentas, você vai saber o que fazer. É tipo, olha, eu estava treinando aqui e tal, mas quando você vê a situação, opa, isso aqui eu já sei o que fazer, isso aqui é tal coisa, isso aqui é o algoritmo X que o professor ensinou, isso aqui é requisito, peraí, especifica lá, isso aqui é uma reunião que falta. Você vê, você está desempenhando, sabe? Mas é complicado a gente tentar dizer que o aluno sai daqui programando 100%. Não programando, mas tendo uma experiência igual do mercado. Isso é impossível. Qualquer universidade, ninguém vai te dar essa experiência. A não ser que o aluno já entre numa empresa júnior, ele já atue numa coisa mais extra classe, aí talvez a gente consiga ter uma experiência um pouco mais próxima da realidade. Tá? Inclusive, existe a empresa júnior do curso de vocês aí. Está faltando mais voluntários aí para atuarem lá. Mas é isso. E aí, né? O desafio
dentre essas questões introdutórias aqui colocadas para vocês, um deles é isso aqui, ó. Qual é o custo para eu lidar com problemas no software? Normalmente, existe uma escadinha aí. Então, por essa escadinha, você já começa a assimilar um pouco do processo. Então, existe um momento, aquele momento que, tipo, estamos pensando ainda o que é o que a gente chama de análise. Se eu não programei nada ainda, só estou aqui no rascunho, o custo é praticamente zero. Eu corrigi uma coisa que eu mudei de ideia, eu vou atualizar meu papelzinho. Conforme eu vou evoluindo no processo de desenvolvimento, esse custo vai subindo exponencialmente às vezes. Porque aí, conforme eu já estou entregando, o sistema já está pronto, tem que mudar tudo, é mais caro fazer isso. Então, você tem que evitar a engenharia de software para a gente encontrar esses problemas o mais cedo possível, para evitar que esse custo de alteração, correção, erro, seja alto. Porque se eu encontro esse negócio só depois que já está em produção, já está rodando lá, é um custo muito maior do que se eu tivesse corrigido, testado isso corretamente um tempo antes, né? E dentre esses custos, existe uma proporção aqui, ó, como eu falei para vocês, desse gráfico, relacionada à fase. Então, isso é um estudo de 2004, né? Já tem um tempo, mas é uma questão de proporção. Então, proporcionalmente, você pode ter aí $1 para corrigir um bug na fase requisitos, que é o início, $5 quando já está na fase de projeto, $10 tal na fase de codificação, $20 para corrigir o mesmo problema já na fase de teste e $200 depois que já entregou. Então, veem que o custo para correção vai ficando cada vez mais caro conforme você já avançou. Então, a ideia é você trazer, de acordo com melhores processos, melhores ferramentas, melhores equipes, que essas equipes consigam encontrar mais cedo esses problemas para que o projeto tenha uma chance de sucesso maior. Tá? Então, aqui a gente está falando de erros, né? Custo de correção, erros de requisitos, né? Erros de... Era para ter feito aquilo? Pô, nem era para ter feito. Pô, fiz um módulo que o cliente depois disse que não precisava. Putz. E aí? Perdi tempo. Perdi tempo, alguém programou, testou, perdi dinheiro, então. Porque ela podia estar fazendo essas horas em outra coisa. Né? E é uma frase clássica aqui do Fred Brooks, que é o seguinte, né? A parte mais difícil da construção de um sistema é decidir o que vai ser feito. Nenhuma outra parte do trabalho aleija mais o sistema, né, ser feito errado. E nenhuma dá mais trabalho de corrigir depois. Então, se eu fiz uma coisa que não era para ser feita, ou eu fiz uma coisa do jeito errado, é dor de cabeça. Então, aqui, e aí leia-se, né? Engenharia de software. Então, vocês têm que ser engenheiros de software. Vocês têm que fazer projetos de software. Então, o projeto vai desde a fase de requisitos, que é cliente, o que você precisa? Realmente precisa disso? Isso aqui é um sistema de quê? É para aplicativo ou é web? Se for web, vai ter que ser responsivo? Vai ter que se adequar até ao celular? Então, esse tipo de pergunta que um engenheiro de software na fase de requisitos tem que, tipo, vamos aqui, eu estou projetando, anotando tudo, para que quando eu chegue na fase de codificação, eu já tenha antes identificado realmente esses pontos, o que, tudo. Até porque eu posso nem chegar na fase de codificação se após identificar os requisitos e fizer o projeto para o cliente dar o preço, ele pode dizer, está muito caro, não quero. Tá bom, vai lá contratar seu sobrinho, então, para fazer. Então, até isso você pode evitar, porque tem gente que acha que, eu quero isso. Ok. Eu só tenho isso, vou pagar, faz aí. Pô, não tem noção, sabe? Porque o cara, mas na internet eu compro esse sistema por R$200. Sim, ó. Na internet você compra um sistema lá, que alguém teve um trabalhão para fazer, e ele ganha dinheiro revendendo isso a um preço módico de R$200, cobrando licença para quem baixa ele. Ok. Só que aqui, né, na engenharia de software, isso também é uma coisa que vocês podem aprender. Vocês podem fazer, isso já é tipo meio que já é empreendedorismo também, porque aí você vai pensar, será que tem um problema de alguém que o software não atenda ainda? Se tiver, será que eu consigo desenvolver e depois sair cobrando isso online? Pode ser, engenharia de software também, tá? Mas quando a gente está falando de um
processo talvez mais tradicional, onde o cliente quer que você faça tudo do zero ali, customizado para ele, você não vai poder cobrar o 200 reais. Ah, mas depois tu vai vender para outro. Sim, aí o custo que eu vou ter agora. Realmente depois eu vou achar alguém que quer esse negócio? Não, se você quer uma coisa customizada, você tem que estimar aí o custo para aquilo, a equipe, o prazo. E para entregar aquilo, ele tem que pagar por aquilo. Se aquilo vai custar muito, porque vai ter que ter 3 pessoas trabalhando 3 meses, o custo uma pessoa, no mínimo, um salário mínimo, pô, mas daí no mínimo, né? Uns 4 mil reais esse sistema. Ah, 4 mil reais, mas eu baixo por 200. Então vai lá baixar por 200, amigo. Entendeu? Essa questão de construir um software, né, ele tem essa nuance aí de você construir, tem que construir e pensar nos custos adequados para isso. Senão, aí tem o famoso sobrinho que vai, eu faço, tio, paga o sorvete para mim que eu faço aí. Aí o mercado acha que é isso, que é o custo para fazer o software. E não é isso. Tá? Aí, obviamente, você pode estar trabalhando numa empresa que faz software como fábrica de software, e aí ela vai ganhar dinheiro em cima desses projetos, né, do tempo de trabalho para fazer isso. Você pode estar trabalhando numa startup, que é uma pegada onde, de fato, a empresa não ganha dinheiro por fazer o software, ela ganha dinheiro quando o software está sendo usado por alguém, por exemplo, no Nubank, etc. O software dele gera um serviço que alguém depois faz uma transferência, aí se gera uma taxa, aí ele ganha. Então, ele ganha pelo sistema funcionando. Aí o modelo de negócio é diferente. O cálculo você não vai cobrar pela hora do programador para o cliente do banco. O banco vai cobrar taxa, aí o banco tem que se virar para ter cliente suficiente para a quantidade de taxas pagar o custo que eles têm da equipe de TI deles. É isso. Tá? E para finalizar a aula de hoje, né, só para a gente focar aqui no exemplo de requisitos, essa é uma charge que... Veja se vocês conseguem ler aí essa charge. Tá? É uma charge que representa um pouco desse dilema de desenvolvimento. Estão conseguindo ler? Sim. Então, o primeiro item aí, né, como o cliente explicou, pode ser que ele tenha explicado de uma maneira um pouco inadequada, mas veja que isso não é culpa do cliente, porque o cliente também pode ser um cliente que não sabe comprar software. Pode ser um cliente, tipo, o dono da mercearia, que isso não, ele quer resolver o problema dele, agora ele não sabe especificar sistema. Eu que sou analista, sou engenheiro de requisitos para entender a dor dele. Pode ser que ele tenha me explicado assim, mas depois eu tenho que ter assim, discernimento para ir ajustando. Não, peraí, mas não era assim, não era assado? Né? Mas, enfim, como ele explicou, como o líder do projeto entendeu, como o analista projetou, tipo, ele pediu para ficar assim, vou fazer uma gambiarra, a famosa gambi, né? Então, bota aqui que é o balanço passa no meio. Tava nem aí. Como o programador construiu, tipo, bicho, isso aqui não existe, dá para fazer assim. Aí ele meteu lá no meio da árvore. Como consultor de negócio, barra vendedor, vendeu, não, isso aqui é o balanço mais confortável do mundo. Como foi feita a documentação? Nenhuma. Como que ele instalou? Só deu para instalar um braço só. Como o cliente foi cobrado, né? Tipo, cobraram uma montanha-russa, muito caro o projeto. Como ele foi feita a manutenção, tipo, morreu. E o que ele queria, na verdade, era uma solução simples. Talvez ele não tenha explicado direito, talvez o analista não tenha entendido ou sido competente o suficiente para ir lá e realmente, não, senhor, mas não faz sentido o que você falou. Não era um balanço assim? Não era assado? Aquele parecido com esse aqui já não resolve? Sim, resolve. Ok, obrigado. Então, essa é a experiência do analista de requisitos, que esse cara, inclusive, hoje no mercado está sendo muito, muito caçado. Tá? Hoje, existe até perfis que não são mais só requisitos. Tem um analista de produtos, por exemplo, que é uma gerente de produtos, chama também, PM, né? Product Manager, que é um cargo que tem relação direta com isso que está falando aqui de requisitos de software, mas é o cara que cuida de produto, o cara que pensa no Nubank, que não é um requisito somente que o cliente quer. Ele tem que pensar no produto, no mercado, nas demandas dos superiores, nos requisitos para ver qual talvez a possibilidade de tal botão atrair mais usuários que o outro, é o cara pensando em requisitos e talvez até rentabilidade do software. Né? A gente de produto. É um cara muito caçado hoje no mercado, tem cursos específicos, etc. Mas
e só finalizando aqui uma outra charge, né? Questão de desenvolvimento de software. Como o projeto de software, o sistema é projetado, como que eles gastaram tempo em cada pedaço, perderam muito tempo no que era besteira, que era o rabo. Como que ele foi feito para depois do beta, depois que testou, como é que fizeram, no final continua capenga. Como que ele foi feito a propaganda, foi um tigre. O que o cliente queria, nem ele sabia. Depois de várias atualizações, como é que ele ficou. E aí, no final, o cliente continua gostando do seu mutantezinho aí. Né? Mas, enfim. São charges que trazem para a gente um pouco da realidade, né? Não são nem charges novas, mas que traz a realidade como desafio de construir sistemas e software no mundo. Tá? Esse aqui é o último, que tem a ver com a gerência de requisitos, né? Que chama-se recursividade, para quem não lembra, né? Então, o que é primeiro aqui, ó? Preciso conhecer os requisitos antes de iniciar o projeto do software. Em primeiro lugar, o que você quer? Eu quero que você construa meu software, ora, né? Não, quero saber o que você pretende fazer com o seu software. Eu não sei o que eu posso fazer até que você me diga o que o software pode fazer. Seu cabeça dura, o software poderá fazer qualquer coisa que o projete pede para fazer. Então, tu pode projetá-lo para te dizer quais são os meus requisitos? Assim, é uma charge, obviamente, tem exagero, mas eu já vi na minha frente pessoas que são igual a esse cara. Assim, absurdo. Tipo, não, cara, eu quero um sistema que faz o quê? Não, que resolve o meu problema. Mas qual é o problema? Tá aqui, ó, vê lá, vê lá. É isso aqui, isso aqui. Sim, mas não tem como detalhar. Não, já te expliquei. E pronto. Acabou. É complicado. Aí é questão de... Inclusive, eu falei com uma pessoa dessa no WhatsApp hoje, né? Estamos gravando, não vou comentar aqui mais sobre isso, mas falei com uma pessoa dessa hoje no WhatsApp sobre isso. Meio que isso. Não, vamos para um sistema, bora. E aí, o que tu quer? Não, eu vou ver aqui. Aí vai lá, não, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, ó, tem esse valor aqui. Tipo, beleza, mas o que você quer? Não, mas bora fazer o contrato logo, porque eu já sei que eu já quero construir. Mas vai construir o quê? Bora fazer os requisitos? Bora. E aí, bora reunir? Bora. Cadê? Entendeu? E o pessoal já tinha até orçamento. Mas quando foi para definir os requisitos, de fato, do que ia, para a gente analisar se cabia no orçamento ou não, sumiu. Foi basicamente um dilema universal. E aí vocês têm que entender isso, porque, obviamente, dependendo da posição que você esteja no mercado, você pode estar ali, né, ser um empreendedor, ser um empregado numa empresa. Então, entender que, cara, fazer software, você tem que projetar. Amor por programar, ok. Mas quem vai pagar o salário, o custo daquela pessoa que está ali programando? Quem vai pagar o salário de quem vai testar? Quem vai pagar a infraestrutura de hardware para rodar aquilo? Treinamento, suporte. Então, algum momento essa conta tem que fechar. Se alguém quer ser empresário na área de tecnologia e não vai ter um patrão para lhe pagar, ou o próprio patrão que vai lhe contratar para trabalhar na empresa como analista, o patrão tem que gerar negócios com aquele serviço ou aquela tecnologia que pelo menos pague o salário teu, que está abaixo do patrão. Mas igualmente tem que pagar o teu salário, tem que pagar o salário do patrão, tem que pagar o contador, tem que pagar aluguel, energia, computador, né, reparação de computador quando problema, HD, internet. Então, assim, tem toda uma cadeia de valor que não dá para alguém dizer, vamos fazer o sistema, vamos, beleza. Quanto custa? Não, toma aí, ó, R$50, faz para mim, rapidola aí, não sei o quê. Sim, amigo. Eu vou viver de bico agora, de 50, R$50. Né? Então, essa aqui é a questão. Fazer software, ok, é uma arte. Eu vou dizer para vocês, concordo. Pô, é muito bacana, eu me divirto, assim, programando. Eu gosto. Se eu pudesse ficar minha vida toda assim, só fazendo isso todo dia, deixa eu fazer um algoritmo aqui, pô, bacana, olha, me divirto. Agora, preciso comer, tenho filho, tem que comprar leite, tem que pagar gasolina, tá cada vez mais caro. E aí, o que você faz com o seu tempo? Eu dou minha aula. Se eu tivesse uma empresa, bom, tem que arrumar um jeito de, pelo menos, bancar isso com o trabalho que eu vou fazer. Esse trabalho vai ser o quê? Desenvolver software para alguém? Ok.
A pessoa te convida lá e vai fazer o sistema para o cara. Como é que você dá o preço para isso? Esse preço vai pagar os seus custos mensais? Você poderia subcontratar? Troquem todo o exemplo que eu dei agora para um engenheiro dono de uma construtora. Vocês vão ver que é a mesma coisa. Cara da construtora, vou construir prédio, vou. Vai ser de quantos andares? Vai ser de 10 andares. Quanto vai ser cada apartamento desse? Vai me custar 50 mil reais construir cada apartamento. Por quanto eu vou vender? Por 40 mil reais. Você vai fazer esse prédio? Não. Está custando mais do que eu vou vender? Eu vou fazer o quê? Eu vou arrumar um emprego onde estão me pagando para eu ser engenheiro para os outros, mas eu não vou empreender aqui, sendo que o mercado não está batendo aí com o custo, né, operacional da situação ainda do projeto. Né? Mas, obviamente, projeto de casa, etc., você tem... É meio que o contrário, na verdade. Mas é quase isso também. Dependendo do momento, como hoje, que o mercado está muito aquecido de material de construção, faltando, está muito caro, você vai encontrar esse tipo de situação que eu acabei de dar para você, inclusive, do cara fazer um projeto, mas como o material está tão caro, e o preço de mercado do imóvel pode estar num valor ainda estável, vai sair mais caro o custo da construção do que o valor esperado de venda do imóvel. Então, ele não faz. Ele espera o mercado mudar um pouco. Imagina isso para software. É a mesma coisa. Eu vou fazer e tal, mas aí, a tecnologia vai ser cara, tem que contratar alguém, esse cara vai me custar X mil, o cara quer pagar tanto, e aí não vai bater. Então, não faz. Né? O mercado está muito aquecido, tem assim, muita demanda, o preço da mão de obra está subindo, então pode ser que para determinados mercados o valor, né, não bata mesmo. Cara, isso é engenharia. Por exemplo, engenharia civil e engenharia de software. Tá? Obviamente, quando a gente entra no problema específico que a gente vai fazer na disciplina, a gente vai entrar agora no... Beleza, o que é... Como é que eu faço requisitos, então? Como é que eu documento um software desse? Lá em engenharia de software, como é que eu dou o preço disso? Na engenharia de software 2, né? Como é que eu projeto os módulos do sistema? Como é que eu faço o negócio ser rápido de construir? A gente vai fazer uma pincelada nessa disciplina sobre isso. Como é que eu faço para gerar código e diminuir meu tempo? Bom, eu quero ir 3 meses. Eu consigo fazer em 2 semanas para ti. Cara, como? Cara, mágica. Se tu quiser, eu faço em 2 semanas, mas tu me paga o dobro. Aí o cara, nossa, estou com tanta pressa que eu vou pagar. Olha aí. Isso é produtividade, isso é engenharia de software. Você conseguir fazer o impossível, né? Que, na verdade, é possível com ferramentas adequadas. Assim como você vai fazer casa hoje com impressora 3D. Nossa, quem imaginou que ia fazer uma parede com robô? Não precisa contratar pedreiro, não. Bota a máquina, ela tá lá, pincelando lá a parede. Amanhã tá a casa toda de pé, com parede de alvenaria toda montada. Nossa, se fosse pedreiro, ia demorar 2 semanas. Fez em 2 dias com impressora 3D. E aí? Isso é evolução. Né? Isso é engenharia. Né? E a engenharia de software também é isso, tá, pessoal? É agilizar esse processo, seja em processo, como requisitos, etc., seja em ferramentas também. Nenhuma dúvida, pessoal? Eu acho que eu vou ficar por aqui hoje. Tá de boa aqui, professor.